Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 14 de agosto. Começando aqui pela Embry 3, a Embraer terminou o pregão com queda de 1,83%. A ação fez uma correção aqui até razoavelmente pequena, mas dentro do cenário dela de queda, de tendência de baixa aqui de curto prazo e de queda pelo gráfico semanal, essa queda pode se estender um pouco mais. Por exemplo, para um nível de suporte na faixa ali dos 17,90, seria um suporte um pouco mais significativo, então esse movimento semanal pode se estender um pouco mais. E a ação gerou hoje mais uma sinalização de baixa, com chance de poder perder esse suporte imediato aqui do gráfico diário, que começa aqui dos fundos anteriores, uma região ali de 18,71 até a mínima em 18,71 até 18,51, que seria essa mínima aqui. Então, por enquanto, sem uma sinalização ou um cenário adequado para a ponta compradora ainda na Embry 3 e ainda mantendo seu viés de baixa aí de curtíssimo prazo. A outra ação é a SBSP3. E destaques são mais negativos, visto essa chance de ter ainda uma movimentação para baixo em relação ao Ibovespa. E estou olhando ativos que realmente não estão com a mesma força do Ibov, estão gerando uma fraqueza maior. A SBSP3, a Sabesp, tem uma tendência de baixa de médio prazo, tem uma tendência de baixa de curto prazo. Gerou mais uma sinalização de queda. A ação, a gente pode observar que o último movimento dela, a correção foi bem pequena, mas já gerou ali um número de dias para um novo movimento de baixa. Fez aqui uma sinalização negativa no pregão de hoje com queda de 2,2%, aumentando a chance de um retorno aos suportes ali dos R$20,90 até a mínima aqui que ela atingiu no dia 8/8, que foi de R$20,74. Abaixo disso, suporte em R$20. Para reverter essa tendência, essa expectativa negativa, esse viés de baixa que está na minha avaliação em cima do papel neste momento, teria que romper aqui a resistência de 21,97, restabelecendo uma tendência de alta de curto prazo. CEMIG 4 tem um movimento de baixa aqui no semanal iniciado, que é de um topo descendente no gráfico semanal. A tendência já é uma tendência indefinida, porque não tem mais topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Aqui no gráfico diário também vai mais para uma tendência agora de baixa, principalmente se houver a perda dos R$20, que é esse nível aqui de suporte da ação. Aqui, ó, R$20 é o suporte aí desse papel imediato. Gerou uma queda hoje de 2,57%, coerente com o cenário ali do gráfico semanal. Até a gente já chegou a falar desse ativo, ombro, cabeça, ombro. Seria um padrão aí com uma linha de pescoço aqui, que precisa ainda ser confirmado, perdendo aqui essa região. O fato é que existe essa chance desse movimento de baixa do semanal se estender um pouco mais, confirmando aqui no gráfico diário uma tendência de baixa na perda dos R$20. Então, enfim, o viés do papel é mais negativo neste momento. A CROT 3, poderia falar de AEDEL 3 aqui nesse pregão, ou até mesmo de STC 3, enfim, de papéis que já estão ainda em tendência de alta de médio prazo, mas já geraram uma boa movimentação para cima aqui no médio prazo. Uma boa, que a gente fala médio prazo, mas se a gente olhar aqui para o gráfico diário, seria uma boa tendência de alta de curto prazo, e que não gerava mais interesse de buscar ponta compradora desde a análise, que a última análise foi feita desse papel aqui. Então não pensava mais em ponta compradora, visto a uma chance de não ter uma perspectiva tão forte para cima nesse ativo. Gerou aqui 2 pregões subindo e parou, não foi mais além disso. Pregão de hoje, a queda já foi de 3,56%. Então uma queda um pouco maior em cima da ação, que não favorece agora a operação na ponta compradora. Aguardaria um prazo um pouco maior em cima desse ativo para pensar em novas operações, seja de curtíssimo ou de curto prazo. E por último, o DTEX 3. O DTEX 3 também vem apresentando fraqueza, não vem confirmando a subida do Ibovespa, é outro ativo que iniciou um movimento de baixa do gráfico semanal, já tinha um bom número de semanas subindo, bateu num ponto ali de antigo suporte, um ponto aqui de antigo suporte, funcionando como resistência. Depois de várias semanas subindo, gerou um topo e vai confirmando aqui a sua tendência indefinida, podendo confirmar a tendência de baixa na perda dessa outra região.
região na faixa ali perto dos R$ 12, R$ 12,05, R$ 12 número redondo. Aqui no gráfico diário hoje, queda de 3,62%, pivô de baixa, tendência de baixa nessa ação. Então está com viés de baixa, por enquanto cenário não muito adequado para a ponta compradora. Um próximo nível de suporte mais significativo na ação no semanal começa em 12,35 e depois mais abaixo a região dos 12 pila. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.